Olá, que a graça e a paz de Jesus esteja acompanhando você aí na sua casa, no seu trabalho, onde você, nosso telespectador, estiver. Está entrando no ar mais uma vez o programa Caminho da Vida e queremos mandar um muito obrigado, muito obrigado para todos os queridos, todas as igrejas, todos os patrocinadores que têm auxiliado o programa Caminho da Vida nesses vários anos que ele está no ar. Hoje, o programa tem como tema Como Viver o Amor de Deus. E o texto em que esse programa de hoje se baseia é um texto bastante conhecido, talvez um dos mais conhecidos da Bíblia. É o texto do Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16 e depois também o 17 e o 18. Eu quero ler esse texto com você, para você saber do que nós vamos falar. Diz o seguinte: porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Porquanto Deus enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem nele crê não é julgado. O que não crê já está julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Como viver o amor de Deus? Nós queremos conversar um pouco mais sobre isso depois dos intervalos comerciais, mas antes nós gostaríamos de dizer a você que é da região de Maringá e que precisa de uma palavra amiga para todas as horas da vida, que entre em contato com o Disque Paz, um serviço gratuito oferecido pela Igreja Presbiteriana aqui da região de Maringá. Você que é da região do DDD 44, basta ligar no 30 25 33 33 e você vai ouvir uma palavra de consolo, uma palavra amiga, uma palavra de ânimo para qualquer hora da sua vida. Também quero dizer que você pode passar o programa Caminho da Vida, falar dele para outras pessoas. Você pode entrar na página do programa Caminho da Vida, que é programaocaminhodavida.blogspot.com, e lá você vai encontrar todos os programas que já foram veiculados, estão hospedados lá, e você pode enviar o link para outras pessoas ou então pode assistir programas anteriores. Não saia daí, daqui a pouco nós vamos voltar aqui no programa Caminho da Vida, falando acerca do tema de como viver o amor de Deus. Até já, já voltamos. Olha, eu recebi essa entrada aqui para infelizmente o seu projeto não foi aprovado. Paz. Há quanto tempo você não sabe o que é isso? Disque Paz, uma palavra amiga para todas as horas da vida. Voltamos com o programa Caminho da Vida. Estamos falando acerca de amor, estamos falando acerca de como viver o amor que Deus tem para nos oferecer. Pastor Eliseu está conosco hoje, pastor evangelista Marcos Estrela também está conosco hoje, Estrela que trabalha nas congregações de Iguatemi e Paysandu da Igreja Presbiteriana do Brasil. E eu quero conversar com vocês dois hoje, começando aqui com o pastor Eliseu. Qual o significado de amor, pastor? Essa é a primeira pergunta. E a partir dessa, os desdobramentos. Quem ama efetivamente de maneira incondicional? Será que o ser humano é capaz disso, de vivenciar esse amor incondicional, ou seja, um amor que não depende de condição nenhuma? O objetivo do nosso programa Caminho da Vida sempre é apresentar Jesus Cristo como Salvador. Então o amor ao qual nós estamos nos referindo é o amor de Deus, o amor que vem de Deus, e a palavra de Deus diz em 1 João 4 que Deus é amor. Então, nós não estamos falando hoje sobre o amor sentimento humano no sentido relacional, do homem para com a mulher, dos pais para com os filhos. Na verdade, esse tipo de amor, ele é alimentado pelo amor que vem de Deus. Então, nesse sentido, pastor, na minha opinião, ninguém pode amar incondicionalmente a não ser Deus. É interessante que o apóstolo Paulo diz em Romanos capítulo 5, versículo 8, mas Deus dá prova do seu amor para conosco, em que quando éramos ainda pecadores, Cristo morreu por nós. Então, amar aquele que não é digno do amor, vamos dizer assim. É isso que ele está dizendo assim. Estávamos mortos nos nossos pecados e o amor de Deus nos alcançou nessa situação. Então, no nosso sentimento, muitas vezes é que se diz que o amor acabou, que o amor se esfriou, porque muitas vezes no relacionamento humano há troca, há interesse, coisas assim. E este amor apresentado pela palavra de Deus é o próprio Deus. Deus é amor. Então, eu creio que alguém pode amar de uma forma profunda quando tem realmente esse amor de Deus
derramado no coração. Esse é o amor de 1 Coríntios 13, aquele 1 amor Coríntios que jamais 13. acaba, aquele amor que não busca o seu próprio interesse e coisas semelhantes. Dê uma lida depois em 1 Coríntios 13 e você vai ver as características desse amor de Deus. Ele termina, inclusive, 1 Coríntios 13, dizendo, agora pois, versículo 13, o último versículo diz, agora pois permanece a fé, a esperança e o amor. Mas o maior destes é o amor, é a base que sustenta. Um dia a esperança vai passar, a fé não vai ser mais necessária, mas o amor vai prevalecer. Estrela, o mundo está cada vez mais aflito com as coisas que são notícias nos jornais, na televisão, desde os conflitos dentro de casa até conflitos entre grandes nações. Como pensar em amor num contexto nessa situação? Será que é possível que esse amor esfrie? Será que é possível nós estarmos vivendo um esfriamento desse amor ou não? Você disse que o mundo está cada vez mais aflito. Eu acredito que isso tem acontecido pelo fato de negar o amor de Deus que veio até nós, chamado Jesus Cristo. Ao invés de fixarmos os olhares em Cristo, olha para o mundo. E o mundo está cheio de aflições e quem se alimenta desse mundo enche o seu próprio coração de angústia. Olhando nesse texto que nós lemos, o texto base, João 3, 16 a 18, existem dois caminhos. O caminho apresentado por Deus, que é Jesus Cristo, que é o caminho da reconciliação e paz para com Deus. E também existe outro mundo, o mundo e suas aflições contínuas. Bom, mas como pensar o amor nesse contexto? Bom, não negando a realidade, porque foi isso que Deus fez. Deus olhou para nós e viu a nossa situação e não negou a realidade. Mas fixar os olhos, no nosso caso, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos e as nossas ações na pessoa de Jesus Cristo. Deste modo, praticaremos o amor no meio desse mundo cheio de aflições e tudo mais. E é possível o amor esfriar? Lógico, basta olhar a realidade. Nós podemos enxergar isso no nosso dia a dia, em contextos familiares, onde deveria ter harmonia, o perdão, o amor. Existe guerra, infelizmente. E enquanto você estava falando aqui, deixa eu só te interromper, porque tem um texto que fala sobre isso. Fala sobre conflitos entre nações, fala sobre problemas dentro de casa e fala sobre o esfriar do amor, que é o texto de Mateus, no capítulo 24, dos versículos 7 em diante. Diz que vai levantar nação contra nação, reino contra reino. Depois fala que muitos serão odiados por causa do meu nome. Depois muitos vão se escandalizar e vão trair e odiar uns aos outros. E depois no versículo 12 diz, e por se multiplicar a iniquidade, o amor se esfriará de quase todos. Isso é... A iniquidade está aí no mundo. Tanto é que o amor está se esfriando. Agora, a pessoa que fica com seus olhares neste mundo vai encher dessa iniquidade e dessa frieza também. É assim que, aos poucos, nós sufocamos o amor. E como viver, e agora olhando então para o contrário, já que a gente sabe como sufocar o amor, como viver esse amor de uma forma prática através das nossas vidas? Eu não vou direcionar para ninguém essa pergunta, vou deixar ambos conversarem sobre isso. Como que a gente consegue olhar para esse amor de João 3,16 e compará-lo, e vou levantar um outro texto aqui, com 1 João 3,16. Porque o texto de João 3,16 diz, Deus nos amou tanto que deu seu Filho. E o 1 João 3,16 diz que nós devemos amar ao nosso próximo, aos nossos semelhantes, ao ponto de nos darmos em benefício a eles. Então, como que a gente consegue trazer isso de uma maneira prática, nessa realidade que a gente vive? Como que a gente consegue viver isso na vida? Vivendo o Evangelho. Jesus diz em João 15, versículo 12, o meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Então, nós estamos dizendo, o amor vem de Deus, o amor é Deus na vida do ser humano, na mente, no coração, vai transformar uma nova criatura que sabe perdoar, que consegue, não sabe, que consegue perdoar porque Cristo Jesus habita. Então eu creio que é viver de uma forma bem vívida e sincera, não religiosamente, né? Mas de uma forma quem realmente entregou a sua vida a Cristo Jesus. O mesmo texto de Mateus 24, que você leu, e fala de todos esses sinais, o versículo 14 lá diz que esse evangelho será pregado, ou seja, sendo vivido esse evangelho, então virá o fim. Quer dizer, o que vai libertar o mundo realmente da situação é o evangelho. É o domínio do amor em todo o mundo. Né? E o evangelho é uma pessoa, Jesus Cristo, ele é a nossa boa e nova notícia que desceu do céu. Então aquele que olha para a cruz e vê o amor e o perdão de Deus
para nós, pecadores, vai poder refletir isso. Porque esse amor, esse perdão, nós não podemos dar se nós não tivermos. Nós recebemos de Deus. Devemos compartilhar agora com as pessoas que estão nesse mundo de aflição. Porque foi isso que Deus fez para conosco. E essa entrega é um mandamento. Eu citei aqui o texto de 1 João capítulo 3, versículo 16. Lemos, que é o texto base do nosso estudo, João 3,16. E eu citei 1 João 3,16. Mas eu quero ler esse texto. Diz: nisso conhecemos o amor, que Cristo deu a sua vida por nós, e devemos dar a nossa vida pelos irmãos. Então, João 3,16 diz: Deus deu Cristo ao mundo. E 1 João 3,16 diz: portanto, nós devemos nos dar também em benefício dos nossos irmãos. Isso é sério, isso é difícil de se praticar. O pastor Eliseu deu uma resposta aqui que parece muito simples. Ele diz: como que a gente deve fazer isso? Vivendo o Evangelho. A resposta é simples, praticar essa resposta não. Exato, que é complicado. Então, a gente daqui a pouco vai voltar no programa Caminho da Vida, vamos fazer uma pausa de um intervalo comercial, vamos voltar daqui a pouco para o segundo bloco, conversando, mastigando um pouco mais esse assunto, como viver esse amor de Deus dessa forma, como viver o amor de Deus na minha vida prática. Não saia daí, daqui a pouco voltamos aqui no programa Caminho da Vida. Olá, eu quero fazer um convite a você. É a primeira caravana da Igreja Presbiteriana de Maringá rumo a Roma, Egito e Israel. Será dos dias 12 a 23 de janeiro de 2015. Não é complicado. Ligue agora 015 30 32 02 31 e obtenha todas as informações. Há facilidades para que você possa viajar conosco. Não é uma caravana exclusivamente da Igreja Presbiteriana. A Igreja Presbiteriana está promovendo esta viagem, mas nós estamos recebendo na mesma irmãos, amigos que queiram compartilhar conosco desses dias inesquecíveis. Ligue agora 015 30 32 02 31 e venha viajar conosco. Estamos de volta aqui no programa Caminho da Vida. Estamos falando acerca de como viver o amor de Deus, baseado no texto de João capítulo 3, versículo 16. Quero que Marcos Estrela, Eliseu, conversem agora conosco, com os telespectadores, falando sobre acerca da esperança de verdade, porque o mundo precisa dessa mensagem, uma mensagem que apresente uma esperança verdadeira, a salvação em Cristo Jesus. E uma das coisas que a gente enxerga dentro da nossa igreja, e uma das coisas que a gente enxerga no relacionamento com as pessoas, é que se Jesus veio para salvar e não julgar, por que a nossa tendência é primeiro julgar e não falar tanto de salvação? Será que é possível mudar esse foco, pastores? É muito difícil, não só falando como pastor, mas falando como crente, né? É difícil porque a nossa tendência é imediatamente formular uma imagem a respeito do outro ou então julgar a vida do outro. Nós temos essa necessidade e nos esquecemos que esse não é nosso papel. Jesus dá um mandamento em Lucas capítulo 6, versículo 37, por exemplo, ele diz: não julgueis e não sereis julgados, não condeneis e não sereis condenados, perdoai e sereis perdoados. Eu creio, pastor, que a sua pergunta foi: como é que nós podemos mudar isso? Obedecendo. Nós estamos aqui no mundo não para julgar, mas para pregar o evangelho da salvação, usar a nossa vida para salvar o outro. Jesus fez isso. Jesus não veio para julgar, ele veio para salvar. Agora ele retornará para julgar, mas ele deixou a sua igreja para salvar. E o que nós vemos hoje é imediatamente uma série de coisas que julgam o outro, e não só julgam, condenam e já executam o outro, colocando até para fora. Nós somos juízes e carrascos, exatamente, ao mesmo tempo. E o evangelho, a igreja existe não é para julgar as pessoas, mas para apresentar o caminho da salvação. Eu gosto da ideia que vem que é passada pelos versículos 17 e 18. No 17 diz que Deus enviou seu Filho ao mundo não para que julgasse o mundo.
Então a função primeira de Jesus, como o pastor Eliseu acabou de mencionar, não era julgar o mundo, portanto, essa também não pode ser a nossa função. Mas o 18 diz, quem nele crê, não é julgado. Quem crê em Cristo não é julgado, portanto, também não é minha tarefa ser o juiz dessa pessoa. E quem não crê? Ah, eu posso julgar quem não crê. Não, porque o texto diz que quem não crê já está julgado. Portanto, a minha tarefa não é nem julgar quem crê, porque ele não será julgado, e nem julgar quem não crê, porque ele já está julgado. Mas nós insistimos em caminhar com isso, julgando os que creem e os que não creem. Eu acredito que as igrejas, de modo geral, ela tem essa informação do que deve fazer, mas a prática em si é um pouco mais complicado. E acaba assumindo uma responsabilidade muito grande, que não é a sua, de ficar julgando ou de querer salvar alguém. Quem salva é Cristo e quem julga é o próprio indivíduo, crendo nele ou não. Crendo em Cristo ou não. Aquele que não crê em Jesus Cristo já está condenado. Então nós não precisamos assumir essa responsabilidade, né? E nem podemos. E nem devemos. Essa não é tarefa da igreja, né? Ele não colocou isso nas nossas mãos. É porque parece que às vezes, pastores, a impressão que eu tenho, às vezes nós fazemos isso, a gente parece que quer primeiro transformar a pessoa para depois trazer para junto de Jesus e trazer para a igreja. E Jesus chama a pessoa do jeito que a pessoa está. Quem vai transformar, quem vai tratar com o pecado é o próprio Senhor Jesus, porque a pessoa vai conhecer a palavra, a pessoa vai mergulhar na busca de uma vida de santificação. Então nós entregamos a vida a Jesus, Ele toca a nossa vida, nós chamamos outros e tal, para que isso aconteça, e não o contrário. Então, às vezes eu tenho a impressão de que o que se quer hoje é uma igreja só de certinhos. Na nossa igreja não pode ir fulano, na nossa igreja não pode estar ciclano, aquele tipo de gente não aparece na nossa igreja e tal, e isso é um julgamento. E isso é fazer o que Cristo não disse para nós fazer. Jamais fez. E em cima disso, pastor Eliseu, como aproveitar essas oportunidades que a gente tem no contato com as pessoas para evangelizar, para levar salvação, ao invés de ficarmos exercitando a religião, julgando e condenando as pessoas? Como que a gente pode, de uma forma prática, fazer isso? Substituir julgamento por comunicação de salvação. Eu volto a dizer, obedecendo, né? Obedecendo ao Senhor Jesus, lembrando, se você tem Jesus no coração e alguém está em contato com você, você aproveitar a oportunidade, porque essa pessoa pode estar até num tipo de vida totalmente desregrada, em vez de você julgar, e você vai apresentar Jesus como Salvador nesse momento, levá-lo ao conhecimento de Jesus, apresentar algo de bom. Se nós pararmos para analisar essa questão de julgamento, a própria consciência do indivíduo já o julga, o mundo julga, o diabo julga. Então, o que nós devemos fazer é levar uma mensagem de reconciliação e paz para com Deus. Essa é uma mensagem linda, essa é uma mensagem que o mundo precisa, e não mais alguém julgando, porque tem tanta gente já fazendo isso, né? O que nós devemos fazer é levar a mensagem de Cristo. A visão, não é, Marcos, de compaixão. Isso. Jesus tinha visão de compaixão. Então olhou aquela multidão faminta como um grande rebanho de ovelhas sem pastor. Essa foi a visão de Jesus. Então Jesus, preciso salvar, eu preciso ensinar as coisas do reino. Aquele contexto da multiplicação dos pães e dos peixes, né? Essa foi a visão de Jesus. Qual foi a visão dos discípulos? Tem um problema aqui, tem gente com fome, vamos mandar embora que esse povo vai resolver o problema deles longe daqui. Então essa visão de compaixão, o que é que o outro precisa? O outro precisa de salvação e não de sermão, vamos dizer assim, não de lição de moral. João 1, 12, 13, eu creio que pode nos ajudar, porque essa é a visão da palavra. João 1, 12, 13 diz, mas a todos quantos o receberam, quer dizer, receberam Jesus como Salvador, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Olha o que a salvação faz, né? A saber aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. Então eu creio que é uma coisa extraordinária a sua vida, a minha vida, ser usada por Deus para alcançar quem está caído, para trazê-lo ao conhecimento de Cristo Jesus, do que usar a nossa história de comparação, às vezes, querendo nos mostrar superior ao outro, ou discutir religião para dizer que essa religião é melhor do que aquela outra e tal, porque entra aí a questão do julgamento e da comparação. Eu creio que, assim, para concluir, o que nós devemos fazer? Obedecer. Obedecer e aproveitar as oportunidades
para falar de Jesus. E eu quero deixar os pastores livres para fazer um último comentário com relação a isso, mas eu quero já dizer que você, nosso telespectador, nós aqui do programa O Caminho da Vida, nós temos a função de apontar o caminho e evitar fazer o julgamento, uma vez que, como o próprio Marcos Estrela já falou, esse julgamento já ocorre no seu coração e na sua mente. Portanto, o texto que o pastor Eliseu leu, João capítulo 1, versículo 12 e versículo 13, a quem recebe a Cristo é feito filho de Deus. Você já experimentou isso? O que a sua mente encontra ou pensa quando olha para dentro de si mesmo? Você se agrada com aquilo que você vê em você? Ou você acha que Cristo ainda tem muito para mudar a sua vida? A palavra que nós do programa Caminho da Vida queremos levar para você nesse momento acerca de como viver o amor de Deus é, primeiro, entrando nesse amor, conhecendo esse amor, fazendo parte da família de Deus. E se você, nosso telespectador, já fez isso, usamos a palavra do pastor Eliseu, passe a obedecer de uma maneira a olhar para as pessoas mais como carentes de salvação do que como pessoas carentes de julgamento. Pastores, alguma consideração final para encerrarmos? Temos ainda mais ou menos uns 30 segundos de programa. A palavra é: creia no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Aleluia, Atos 16, 31. Aos cristãos que estamos assistindo, lembra que o outro, talvez não seja cristão, ele tem a sua consciência, ele acusa o diabo, o mundo. Não seja mais um. Leve a mensagem que lhe alcançou, a mensagem de Deus, que é a mensagem de reconciliação e de paz. Assim você estará agindo com muita misericórdia, com muito amor e pregando o Evangelho. Deus abençoe, meu irmão. Amém. Vamos voltar daqui a pouco, portanto, aqui no programa Caminho da Vida, para orarmos pela sua vida. Não saia daí, voltamos já. Estamos de volta com o programa Caminho da Vida. Queremos orar por você, mas antes temos alguns abraços para mandar. Marcos Estrela. Quero mandar um abraço para minha mãe. Todas as quartas-feiras ela assiste o programa Caminho da Vida. Para os moradores de Guatemi e de Paysandu. Deus abençoe a vida. Joia. E vamos então ficar com a oração do pastor Eliseu. Onde eu posso ouvir tua voz. Senhor nosso Deus, nós queremos agradecer por tão grande amor, imenso amor, imensurável amor. Queremos agradecer porque, mesmo não sendo dignos do alvo deste amor, o Senhor nos escolheu em Cristo Jesus para demonstrar este amor. Então ensina-nos, Senhor, a amar de tal forma que possamos levar a mensagem da salvação e compartilhar essa mensagem entre nós e cada vez mais com outras pessoas para conhecerem o verdadeiro caminho da salvação. Perdoa-nos, Senhor, e livra-nos desse espírito de julgamento, para que nada atrapalhe, Senhor, vidas e se achegarem até o Teu trono através do conhecimento de Cristo Jesus. Abençoe as famílias, Senhor, que estão ouvindo esse programa. Derrame a Tua bênção, as Tuas bênçãos e a Tua paz sobre esses lares. Em nome de Jesus. Amém. Vejo Deus que está movendo entre as nações com o seu poder, jovens e velhos adorando. Os céus então se abriram.